Bom dia! Eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E nós vamos ler então Mateus 9, no versículo 35. Diz assim: A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e preparando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, olha o que Jesus diz aqui. Ele percorreu, né? Ele percorreu todas as cidades, todas as aldeias, e ele viu, né, que o povo estava como uma ovelha que não tinha pastor. Jesus, ele viu que as pessoas necessitavam, né, de cuidado, tanto que ele curou as enfermidades, ele curou as moléstias, ele curou, né, as pessoas que estavam enfermas. De todos os lugares onde ele passou, as pessoas foram curadas. E hoje nós vemos que a maioria das doenças são todas espirituais. A cura precisa ser na alma, primeiramente. Muitas pessoas hoje estão sendo acometidas de tumores, fibromialgia e por aí vai, né? Por quê? Porque muitas pessoas guardam mágoa nos seus corações. Muitas pessoas são cheias de amargura, de ressentimento, pessoas que sofrem com rejeição, pessoas que são atormentadas ali pelo seu passado, por coisas que viveram, por abusos, por abandono, e não trabalharam isso na sua vida, no seu coração. Então elas precisam se aproximar de Jesus para que elas sejam curadas. Abrir o seu coração, tirar a casca da ferida para que ela seja curada lá no fundo. Não adianta aquela cura superficial, ela precisa ser curada de dentro para fora. A nossa cura, ela começa na nossa alma. Se a nossa alma está curada, nós estamos bem, nós estamos em paz. Não que de vez em quando a gente não é, né, acometido de um resfriado, de algo, né, que se levanta ali. Vem, às vezes a imunidade do corpo está baixa. Então, assim, ó, nem tudo é demônio. Nem tudo a gente pode espiritualizar tudo, né? Mas nós precisamos orar, sim. Se veio algo contra nós, contra a nossa saúde, contra a nossa vida, nós precisamos orar em todo o tempo. Mas nós precisamos, né, consultar, fazer exames de rotina, fazer a nossa parte, para que Deus faça a parte dele. Nós precisamos cuidar do templo, fazer um exercício, fazer uma caminhada, cuidar a nossa alimentação. Se o médico disse que tem que reduzir o açúcar, reduz a gordura. Então nós precisamos ter estes cuidados. Tem coisas que é conosco, mas tem coisas que é com Deus. O impossível é para ele. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Se algo não está bem, nós precisamos consultar, nós precisamos orar e nós precisamos investigar o que está acontecendo. Às vezes a pessoa não toma água, está com dor de cabeça, o rim não está funcionando direito. Então, nós precisamos identificar, nós precisamos nos cuidar. Jesus aqui, ele cuidou dessas pessoas. Ele curou todas as enfermidades, todas as moléstias, né? A sogra de Pedro, ela estava com febre, é uma moléstia, e Jesus curou ela, né? Ela foi curada disso. Então, quando ele viu a multidão, ele teve grande compaixão, porque eles viram que eles andavam desgarrados e errantes como uma ovelha que não tinha pastor, né? E o nosso bom pastor é Cristo.
Nós precisamos ser pastoreados por Jesus. Jesus disse que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e ele as conhece. Então, nós precisamos entender também que muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, se afastam da igreja por algum motivo, e daí elas esperam que o pastor vai correr atrás delas. Se você for olhar, o pastor, claro que o pastor se preocupa, o que aconteceu, o irmão não veio mais, a irmã não veio mais, né? Às vezes, né, a pessoa se afasta por algum motivo pessoal, às vezes ela arruma uma desculpa para não ir até a igreja. E o que acontece também? O pastor, ele não tem a obrigação de correr atrás do rebelde. A ovelha, ela é aquela que ela não fica sem a direção e a orientação do pastor. Por isso que tem, né, aquele louvor que fala das 99, que o pastor foi atrás de uma, porque a ovelha precisa de um pastoreio, ela precisa de um pastor, daquele que vai zelar pela sua alma, que vai orientar, que vai cuidar, que vai curar as feridas, que vai estar ali o tempo todo junto com ela. O rebelde é o filho pródigo, aquele que se afastou da casa do pai. O pai não foi atrás dele. O pai deu o dinheiro da herança que ele pediu e deixou que ele fosse. Quando ele quebrou a cara, ele voltou para a casa do pai. Então tem uma grande diferença entre a ovelha e entre o rebelde. O rebelde é o filho pródigo, nós associamos ele ao filho pródigo, né? Então o filho pródigo é aquele que sai, quebra a cara e depois ele volta. O pai não foi atrás do filho. O pai sabia que ele ia passar por situações difíceis, porque o pai, né, do filho pródigo ali, sim, ele sabia, né, as coisas do mundo, como funciona. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando o dinheiro terminou, ele foi cuidar de porcos e ninguém dava nada para ele. Aí ele pensou, poxa, mas os trabalhadores do meu pai são fartos de comida e eu aqui cuidando de porco, e nem a comida dos porcos eles davam para ele. Ele desejava comer aquilo. Então, quando a pessoa está afastada de Deus por rebeldia, desobediência, né? Ela começa, gente, a mendigar o pão. Ela começa a passar por dificuldades. Ela começa a ficar que nem esse filho pródigo, quando ela se afasta da casa do pai. Aí quando o filho voltou, o pai se alegrou, abraçou, colocou o anel no dedo, sandálias nos pés e vestes novas. Mas ela precisa voltar. Ela precisa reconhecer a sua desobediência. Ela precisa reconhecer que ela precisa do pai. A ovelha é diferente. A ovelha precisa do cuidado, né, do pastor. E o pastor vai atrás. O pastor vai atrás, o pastor busca, né, a ovelhinha, porque sabe que se a ovelhinha ficar longe do seu rebanho, longe do seu aprisco, longe do seu cuidado, ela vai ficar vulnerável aos lobos, ela vai ficar vulnerável, né, a se desviar e a se perder, a perder a sua salvação. Por isso que o pastor vai atrás, cuida, zela, né? Mas o rebelde é diferente. Então nós temos que saber identificar. Muitas vezes as pessoas saem das igrejas por rebeldia, por desobediência. Então ela precisa voltar, né? Ela precisa reconhecer que ela precisa de um pastor, que ela precisa de Deus, que ela está errada, que ela precisa se submeter à autoridade. A autoridade de Deus, a autoridade dos nossos pastores que estão aqui, que zelam pela nossa alma e vão prestar conta pelas nossas almas, eles vão prestar conta diante de Deus. Então, Jesus viu que elas estavam ali, aquelas pessoas estavam errantes como uma ovelha que não tinha pastor. Não tinha ninguém que cuidasse delas. O pastor, ele cuida para que o urso não ataque, para que o lobo não ataque, para que o leão não venha ali, né, querer pegar alguma ovelhinha.
porque eles são predadores, né? São animais que estão em busca de alimento. Então, por que a palavra fala ali que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar? Ele não está ao nosso redor. Ele fica ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos de Deus. Mas no momento em que a pessoa abre uma brecha, ele entra. Como um leão feroz, ele entra e extravasa com tudo. O diabo faz assim. Quando a pessoa abre a brecha, a palavra é bem clara, não deis lugar ao diabo. Mas quando a pessoa dá lugar ao diabo, o que acontece? Ele entra e ele não tem piedade. Satanás, ele entra ainda mais quando a pessoa tem conhecimento da palavra e ela se afasta da verdade. Enquanto você estava ali na presença de Deus, você estava repreendendo ele, dando ordem para que ele não chegasse perto de você, não tocasse na tua família. Mas no momento que você abriu a brecha e você se afastou do bom pastor, você abriu o lugar e ele entra e escancara com tudo. Aí ele vai agir na tua família, na vida do teu filho, na vida da tua filha, do teu esposo, e ali ele vai causar uma destruição. Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Só um momentinho. Filho, menos. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Isso que ele veio fazer. Então, nós precisamos estar no aprisco. Sermos ovelhas, obedientes, seguir a voz do bom pastor, que é Cristo. Não podemos andar segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. Nós precisamos fazer o que realmente manda a palavra. E Jesus disse ali aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os seus ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós precisamos, gente, orar para que Deus levante mais pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus que vão se levantar para cuidar do rebanho, para cuidar dos campos, né? Para ir buscar essas pessoas. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, aqueles que querem pregar a palavra, aqueles que querem resgatar almas das mãos do diabo. Hoje nós não temos muito tempo. A vinda de Jesus está muito perto. Nós precisamos levar o evangelho a toda criatura, como fala a palavra, e muitas pessoas estão acomodadas, estão ali esperando, achando que tudo vai passar, que a gente tem muito tempo. Não tem, gente. E a palavra é muito séria, vai chegar um momento que as pessoas vão ter fome, mas não é de comida, é da palavra de Deus e não vai ter quem pregue. E isso vai ser quando Jesus buscar a sua igreja. O Espírito Santo não vai mais estar aqui. As pessoas vão ter que se virar sozinhas. Vão ter que buscar a Deus sozinhas. Vão ter que buscar o convencimento dos seus pecados, reconhecer a sua culpa. Também vão passar por perseguições aqui. Vão passar pela grande tribulação. Muitos acham que os cristãos são loucos, mas não são. Se você ler a Bíblia, tudo que está escrito em Mateus 24, gente, está se cumprindo. Se você for olhar as escrituras, tudo está acontecendo. A vinda está muito perto, porque Jesus disse que ele não sabia o dia e a hora. Mas eis os sinais que antecederiam a sua vinda. E está se cumprindo, tudo está acontecendo o que está escrito aqui. Foi escrito há 2000 anos atrás, mas está se cumprindo hoje. Então, nós não temos muito tempo. Então, nós precisamos levar o evangelho, levar a cura. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Levar essas pessoas para esse caminho, para a vida, para a verdade. O caminho da salvação. O caminho, né, que leva para a perdição, a porta larga, tá cheia, gente. Mas a porta estreita, são poucos os que vão passar por ela. Muito poucos.
Então, quando Jesus voltar, gente, isso vai ser um ai, 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 um Deus nos acuda, vai ser um desespero geral. E não adianta as pessoas chegarem diante de Deus, como diz a palavra, dizer Senhor, Senhor. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Vai chegar o tempo, gente, que tem pessoas que conhecem a palavra, estão longe de Deus, não estão congregando, não estão frequentando uma igreja por rebeldia, por desobediência, por um motivo que elas deram para voltar para o mundo. Então volte para Deus enquanto é tempo. Volte para Ele. Busque a Ele. Porque vai chegar um momento em que nós não vamos ter quem pregue. O Espírito Santo não vai mais convencer ninguém da justiça, do juízo e do pecado, porque Jesus já voltou. As pessoas vão se virar sozinhas, vão ser perseguidas e não vão ter ninguém para pregar a palavra. Elas vão ter que se virar sozinhas porque elas têm conhecimento. Elas têm conhecimento porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E a palavra diz que Jesus só vai voltar quando o evangelho foi pregado a toda criatura. Então, toda criatura vai ouvir. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer, eu não sabia, Senhor. Não, Deus vai dizer sim, você sabia sim. Um dia você recebeu um jornal. Um dia você ligou a televisão e você assistiu alguém pregando. Um dia você assistiu um devocional. Um dia você assistiu tal coisa. Deus, ele vai te mostrar que você teve a oportunidade sim. Que um dia na rua alguém te deu um panfletinho que tinha uma palavra. Alguém tentou te evangelizar de alguma forma. Você teve o conhecimento? Sim. Então não vai ter perdão. Então reflita nesta palavra. Faça a tua parte, pregue o evangelho, pregue para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho. É nós que somos o sal e a luz, tem pessoas que é nós que vamos ter que evangelizar. Não vai ser o pastor, nem os obreiros, nem diáconos, vai ser nós mesmos. Porque Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele deu uma ordem para nós. Então nós precisamos pregar a palavra, levar o evangelho a toda criatura. Aquela pessoa que sofre, aquela pessoa que perece, Jesus veio e ele curou os enfermos e ele disse que nós faríamos obras maiores ainda. Então nós precisamos curar dessas pessoas. Levar elas até a cura, até o hospital espiritual, né? Levar ela a abrir o seu coração, rasgar o coração, receber a cura daquelas feridas, daqueles traumas que ela teve na infância ou até mesmo desde o ventre da sua mãe. Então reflita nesta palavra. Que nós venhamos orar pelas pessoas que estão perecendo, pelas pessoas que estão sofrendo, por inocentes que estão tendo as suas vidas ceifadas. Então nós precisamos orar, nós precisamos levar a palavra para essas pessoas. Muitas vezes, mediante as situações em que elas estão vivendo, elas nem acreditam que Deus existe, mas Deus existe. E não é a culpa de Deus aquilo que nós estamos passando. Muitas vezes são maldições hereditárias, são as nossas próprias escolhas. Então nós precisamos ter a convicção de que nós escolhemos o que nós plantamos, mas não podemos escolher a nossa colheita, né? Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão como uma ovelha perdida. Aquela pessoa, Pai, que está longe do teu aprisco. Aquele que ainda não te conhece, aquele que se afastou, Pai, como aquele filho pródigo por rebeldia. Aquele, Pai, que acha que ainda vai dar tempo de voltar. Que estas pessoas, Pai, tenham a convicção do seu pecado, do seu erro, das suas falhas, da sua desobediência, do seu pecado, que se arrependam e tornem a Ti, Pai. Que o Senhor possa curar todas as feridas emocionais, todas as feridas da alma deste homem e desta mulher, toda a rejeição, algo que ela viveu na infância, se ela foi abusada, algo que aconteceu com ela, se ela foi rejeitada, abandonada, mas que o Senhor, Pai, é o nosso Pai e nos acolhe, cuida de nós, que esta pessoa seja cuidada por Ti.
que ela seja acolhida por ti, que ela entre para o teu aprisco, Pai, e que ela seja apacentada pelo Senhor Jesus, que elas recebam, Pai, o azeite na sua dor, o vinho nas suas feridas, que o Senhor possa estar cuidando delas, cuidando, alimentando, dando, Pai, o verdadeiro alimento que é a tua palavra, saciando a sede deste povo, Pai. Que o Senhor cuide de cada alma, Pai, de cada criatura. Estas pessoas, meu Deus, que estão lá nesta guerra. Pessoas, Pai querido, que perderam seus entes queridos. Pessoas, Pai, que estão lá sofrendo, Pai, pela ganância, sofrendo pela maldade do ser humano, Pai querido. Usando o seu entendimento para maldade, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles nossos irmãos que estão lá. Que o Senhor cuide deles. Essas pessoas que estão, Pai, no meio das enchentes, que estão aí, Pai, flageladas, que a tua mão de poder alcance cada uma delas, Pai, e que elas sejam as ovelhinhas do teu aprisco, que elas deixem o Senhor cuidar delas, Pai. Elas podem ter perdido algo físico aqui, material, mas que no espiritual, Pai, elas sejam supridas, que elas tenham a força, que o Espírito Santo possa estar consolando o coração delas e abençoando e guiando elas, Pai, em nome de Jesus. E aquele, Pai, que está perdido, que volte como filho pródigo, que reconheça suas falhas, a sua rebeldia, a sua desobediência e torne a Ti em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, reflita nesta palavra, guarda ela no teu coração, em nome de Jesus.